Bem-vindo, meu amigo ou minha amiga. Se inscreva neste canal se você curte esses relatos e comenta aí de qual cidade você me assiste o silêncio que aprendi a ouvir. Acordei com o calor entrando pela janela da cozinha, como uma mão que não pede licença. Eram 6 da manhã e já fazia aquele calor seco de Maranhão que queima a pele antes de queimar a alma. Coloquei a lata de alumínio com água vermelha da chuva que caiu ontem à noite na cisterna sobre o fogão a lenha. O fogo chiava baixo, aquele chiado de quem está cansado de queimar. Tudo nesta casa chiava ou estalava. A madeira antiga gritava quando eu pisava. As teias de aranha balançavam com o vento que entrava pelas frestas. Até meu próprio corpo tinha aprendido a fazer barulho mínimo, como se não quisesse acordar a casa do seu longo sono. 15 anos sozinha. Esse número bate diferente quando a gente fala em voz alta. 15 anos é meio adolescência inteira de alguém. É 15.000 noites dormindo do lado de quem não tá mais. É 15.000 cafés da manhã sem ninguém para quem fazer de verdade. Meu marido partiu sem avisar direito. Aquele infarto que não dá aviso, não deixa carta, não pede desculpa. Eu estava na horta plantando abóbora. Aquele trabalho que a gente faz com as mãos dentro da terra quente, quando ouvi o grito abafado vindo da cozinha. Corri. Encontrei-o no chão de cerâmica vermelha, como se tivesse vindo me buscar e desistido no meio do caminho. O café que ele tinha começado a beber estava derramado perto da mão dele, a xícara ainda quente. Tive que segurá-lo. Tive que fazer aquela coisa de ver alguém que a gente ama e saber que não tem volta. Tive que esperar pelo vizinho que demora 2 horas para chegar. Tive que escolher o caixão. Tive que ser forte para os filhos que vieram apenas para o enterro. Depois, tive que virar para a parede e deixar a vida continuar. Depois disso, tudo ficou simples. Não porque fosse fácil, mas porque as coisas desnecessárias caem quando sobra só você e a terra para conversar. Agora vivo os dias iguais, como água que segue sempre o mesmo caminho. Acordo antes do sol, faço café coado em pano fino, café preto que queima a língua, caminho pela fazenda, vendo se a cerca segura os animais que não tenho. Entro na mata para buscar lenha seca. Trabalho a terra onde consigo coisas que matam a fome. Sento na varanda no final da tarde, quando o calor cede um pouco, e deixo o tempo passar enquanto os grilos começam a afinar seus violinos. Às vezes penso que virei um móvel aqui da casa, quieta demais, pesada demais, útil só para sustentar o teto e não deixar a chuva entrar toda, útil só para manter a chama do fogão viva, útil só para evitar que a casa desapareça completamente no silêncio. Mas tem uma coisa que nunca soube fazer: virar para o lado quando alguém chega pedindo ajuda. Meu marido já me chamava de teimosa por causa disso. Aquele jeito que ele tinha de falar, que não era ofensa, era só verdade. Maria, você vai se prejudicar deixando gente dentro de casa. Doença não avisa. Gente ruim disfarça de fraca. Ele dizia quando eu dava comida a mendigos que passavam pela estrada ou ajudava a vizinha com aquele parto que corria risco. Aquele parto que as parteiras da região diziam que não tinha volta. Ele tinha razão em muita coisa. Mas também estava errado. Porque tem coisas que a gente não escolhe fazer. A gente só faz. É como respirar. A gente não acorda pensando, vou respirar hoje. A gente só respira. Aquela manhã de terça-feira, eu lembro porque era terça, dia em que eu lavo roupa, limpei os pratos de alumínio na água da bacia, coloquei o resto do café num pote de vidro escuro, hábito de quem aprendeu que nada se joga fora, que toda sobra é próxima refeição, e peguei a enxada para trabalhar a terra perto da casa. O sol era cru demais, aquele sol que faz a gente entender por que as plantas gritam silenciosamente enquanto morrem de sede, mesmo com chuva prevista. Eu estava virando a terra, aquele trabalho lento e profundo que mexe não só com o solo, mas com pensamentos também, quando ouvi. Primeiro foi um silêncio estranho. Os pássaros pararam de cantar.
As cigarras pararam seu barulho elétrico. Até os grilos diurnos baixaram o tom. Depois veio um barulho que eu não ouvia fazia tempo. O som de um carro na estrada vermelha. Era um carro velho parado em frente à porteira. Um daqueles carros que está sempre para morrer, mas ainda respira. A poeira vermelha que ele levantou envolveu tudo como neblina de inferno. Eu coloquei a enxada no chão devagar. E daí para frente, nada mais seria igual. O que bate à porta da gente. Fui até a porteira devagar. Não por medo, mas porque em 15 anos a gente aprende que não se deve se apressar para o desconhecido. Quem chega inesperado nunca traz só notícia boa. A vida ensina isso rápido para quem presta atenção. Era uma mulher no banco de trás, descalça, com a cabeça pendendo para um lado que não era natural. Um homem com tatuagem no braço dirigia, braço tatuado pendurado pela janela como quem está cansado. E uma mulher mais jovem, magra demais, ocupava o banco da frente. Os três tinham aquele jeito de quem não dormiu direito em dias, aquele jeito de quem está carregando peso que não consegue largar. O motorista abaixou o vidro. Ar quente saiu de dentro do carro como vapor de panela destampada. Aqui perto tem hospital? Perguntou, apontando para trás com a cabeça. Olhei para a mulher desmaiada, ou dormindo, ou pior do que isso. Tinha cabelo branco despenteado, tez amarelada, uma mão pendurada no vazio como se já tivesse desistido. O hospital fica em Bom Jesus, respondi devagar, deixando cada palavra cair no chão como pedra. Uns 40 quilômetros daqui. Fiz silêncio depois. Eles esperaram porque sabiam que tinha mais coisa. Mas ela tá mal agora, né? Completei. O motorista trocou olhar com a mulher da frente. Aquele olhar invisível que diz, a gente não sabe mais o que fazer. Chegamos no fim da corda. Ela tem febre desde ontem. Acordou confusa. Começou a gritar por alguém que não estava. A gente estava levando ela para o hospital, mas o carro começou a falhar lá uns quilômetros para trás e... Ele não terminou a frase. Não precisava. A realidade falava sozinha, gritava mesmo. Estrada vazia, máquina cansada, mulher queimando de febre, ninguém para ligar, nenhum lugar para cair. Eu sabia exatamente o que fazer. Meu marido tinha me ensinado. Aquele homem que dizia que eu era teimosa tinha também me ensinado mais coisas sobre cuidar de gente que qualquer doutor da região. Mas eu também sabia o risco. Doença pode ser muita coisa. Febre pode vir de lugar perigoso, de lugar que mata. Meu peito apertou naquele jeito que eu conhecia bem. O aperto que vem quando a gente sabe que vai se meter em algo que não chamou, que vai colocar a mão onde tudo queima. Pode trazer ela para dentro, falei, me afastando da porteira. Tenho água fresca, tenho pano limpo, tenho o que a gente consegue fazer. A mulher da frente suspirou fundo, aquele suspiro que soa como alívio e culpa ao mesmo tempo. O motorista desligou o carro, daquele jeito que a gente desliga motor quando sabe que vai ficar ali mesmo. Tirei a mulher de dentro do carro. Ela era leve demais, osso demais, como se a febre tivesse já começado a comer ela por dentro. Carreguei nos braços e a deitei na cama da minha sala. Aquela cama velha que eu só usava quando estava muito cansada de verdade. Ela murmurava coisas que não entendia enquanto eu tirava a blusa dela para passar água fria na pele. Os olhos dela abertos, mas vazios. Aquele vazio que a gente reconhece porque já viu em espelho. Eu reconhecia aquele estado. Meu marido tinha ficado assim também nos últimos minutos antes de virar só corpo. Aquele estado onde a gente já está em algum outro lugar, conversando com gente que a gente não vê. Eu temia estar trazendo morte para dentro da minha casa de novo. Como se chama? Perguntei enquanto molhava o pano na água de bacia. Dona Amélia, respondeu o motorista, de pé perto da porta, sem entrar completamente, como quem sabe que aquele lugar não era dele. A gente achou ela na estrada, no meio do caminho, sozinha, caminhando. A gente ia levar,
Mas o carro começou a fazer barulho estranho e começou a engrenagem falhar e fiz sinal para ele sair. Precisava de silêncio. Precisava ouvir só a respiração de Amélia. Precisava pensar. Amélia tinha as mãos marcadas de trabalho. Tinha cicatrizes de quem carregou coisas pesadas a vida toda. Tinha aquele jeito de pele enrugada que vem não de idade só, mas de sol, de chuva, de vento, de tudo que tira a gente aos poucos. Tinha aquele jeito de quem foi forte e agora estava frágil. Tinha aquele jeito de quem não é jovem o suficiente para aguentar abandono, porque era claro para mim. Ela tinha sido abandonada. Ninguém estava procurando por ela. O motorista tinha achado ela no meio da estrada, como se encontra uma sacola de lixo, e ele tinha a educação de quem sente vergonha disso. Passei água na testa dela a noite toda. Coloquei toalha molhada no peito. Sussurrava coisas que eu sabia que ela não ouvia, mas que precisava ouvir mesmo assim. Os outros dois sentaram na varanda. Eu ouvia eles fumando, conversando baixo sobre responsabilidade, sobre risco, sobre o que fazer se ela morresse ali. Mas Amélia piorou quando o sol saiu completamente do lado do mundo. De madrugada, ela começou a chamar por alguém. Filho, filho, você tá aí? Filho, cadê você? Gritava para o vazio. Depois ficava muda por longos minutos. Depois gritava de novo, daquele jeito que a gente grita quando sente que está perdendo alguém. Eu segurava a mão dela. Não conhecia aquela mulher, mas conhecia aquele medo. O medo de estar sozinha quando a gente mais precisa. O medo que vira pesadelo, que vira febre, que vira morte. Aqui é casa, aqui tem gente. Fica calma, eu sussurrava, sabendo que ela não ouvia, porque o corpo dela já estava em outro lugar. A febre não baixava, pelo contrário, subia. E lá fora, o vento começava a bater mais forte nas janelas, aquele vento de Maranhão que avisa com semanas de antecedência que chuva pesada está chegando, que está vindo aquela chuva que não brinca, que lava tudo, que isola, que transforma estrada em rio. A chuva que podia bloquear aquela casa por dias, a chuva que podia deixar a gente isolado completamente. A tempestade, que isola. A chuva chegou como um grito que vem do peito. Não era aquele chuvisco que vem rápido e vai embora. Era aquela chuva grossa, de verdade, de Maranhão. Aquela que parecia estar caindo de um balde gigante, segurado por mão de Deus com raiva. O barulho no telhado de barro era tanto que eu não conseguia mais ouvir minha própria respiração. Era como estar dentro de um tambor sendo tocado por gigante. A água começou a vazar perto da janela da cozinha. Depois, pela rachadura que sempre esteve acima da porta. Depois, pelo chão em vários lugares, pequenos rios marrons dentro de casa. Eu estava acordada com Amélia desde o amanhecer. Ela não dormia mais, só transpirava. Seu corpo queimava de forma que eu podia sentir o calor da febre mesmo de perto. Eu colocava água fria nos panos e ela secava em segundos, como se o fogo estivesse vindo de dentro. Ela chamava pelo filho. Carlos, Carlos, cadê você? Como se o grito fosse forte o suficiente, como se a vontade fosse suficiente para trazer gente de volta. O motorista entrou correndo pela cozinha aquela manhã, encharcado como quem acabou de cair em rio. Água escorria dele para o chão que já estava molhado. A estrada está bloqueada. Uma árvore caiu. Não passa nada, disse ofegante. Eu não perguntei nada mais porque já sabia. Aquela chuva ia ficar por horas, talvez um dia inteiro, talvez mais. Dependia se Deus estava realmente com raiva. E o carro? Perguntei, mesmo sabendo a resposta já. Morreu de vez. Não liga mais. A bateria encharcou. Ele se sentou na cadeira de madeira como quem acabou de cair de muito alto. O corpo dele todo desistiu naquele momento. A mulher da frente apareceu molhada também, os olhos grandes e escuros. Aquele olhar de quem está comendo medo na boca. E Amélia? Ela perguntou, apontando para o quarto onde a mulher ainda gritava ocasionalmente. Pior.
respondi, enxugando a mão na saia que já tinha manchas de água suja. Precisa de remédio de verdade, de médico de verdade, de coisas que não tenho. O silêncio que veio depois foi daqueles que pesa. Aquele silêncio que diz, chegamos ao ponto onde ninguém sabe mais o que fazer. O motorista olhou para mim direto, um olhar completamente desesperado, aquele olhar de quem está pedindo ajuda sem palavras. A agente trouxe ela até aqui porque a senhora parecia que sabia o que fazer, parecia que tinha experiência. Mas agora a gente está aqui e está só te atrapalhando. E se a gente conseguisse tirar o carro de lá, desobstruir a estrada, talvez... Não vai conseguir, cortei, não querendo dar falsa esperança. Ninguém sai daqui enquanto essa chuva não passar. Estrada fica intransitável. Árvore daquele tamanho não sai sozinha. A mulher começou a chorar, baixo, sem barulho. Do jeito que choram as pessoas que já cansaram de chorar alto, que aprenderam que lágrimas não mudam nada, mas não conseguem parar mesmo assim. Eu fui para o quarto onde Amélia estava, deixando os dois sozinhos com aquela realidade que não tinha solução fácil. Ela tinha piorado mesmo. Os tremores eram mais fortes, a respiração mais difícil e molhada. Eu sabia exatamente o que era aquilo porque tinha visto antes. Meu avô teve pneumonia. Aquela doença que mata gente naquelas fazendas longe do alcance de qualquer coisa, longe de remédio, longe de ajuda real. Meu coração acelerou naquele jeito que vem quando a gente sabe que pode perder alguém e não pode fazer nada a respeito. Naquele jeito de pânico silencioso. Amélia abriu os olhos de repente. Os olhos dela encontraram os meus. Por uma fração de segundo, ela estava lúcida, verdadeiramente aqui. Você está me deixando morrer? Perguntou com a voz rouca como vidro quebrado. Não, respondi. E era verdade, mas também era mentira porque não era mais só minha vontade. Era o que o destino tinha resolvido para aquela mulher. Amélia apertou minha mão com força que eu não sabia que ela ainda tinha. Aquela força que vem de desespero puro. Meu filho... Você procura meu filho? O nome dele é Carlos. Carlos de Tal. Ele mora em... Ela tossiu forte, perdeu a força no meio da frase. Não importa mais. Importa, disse eu com tanta convicção que quase acreditei. Você vai ficar bem e você mesma vai procurar por ele. Você vai ter essa chance, mas nós duas sabíamos que era mentira. Nós duas conhecíamos aquele jeito que o corpo tem de avisar que está desistindo. A chuva caía e caía, aquele som hipnotizante que parece não ter fim. A noite caiu cedo demais por causa das nuvens que cobriam tudo. Eu coloquei a lanterna de querosene na mesinha de cabeceira. Não tínhamos eletricidade, nunca tivemos. Aqui a gente vive como nossos avós viviam, como bichos que conhecem dia e noite, calor e frio, seco e molhado. Eu e Amélia ficamos acordadas a noite toda. Os outros dois dormiam na sala quando conseguiam. Eu podia ouvir o motorista resmungando de vez em quando, a mulher tossindo. Todo mundo assustado com a chuva, com Amélia, com o isolamento que crescia cada hora. Mas era eu e Amélia acordadas. Era eu segurando um pano úmido na testa de uma mulher que não conhecia de verdade. Era eu sussurrando as mesmas coisas toda hora. Você não está sozinha. Eu tô aqui, eu tô acordada. Você não está sozinha. Amélia não respondeu com palavras, mas apertava minha mão quando os tremores vinham pior. Aquele aperto que diz obrigada, obrigada por estar aqui. E eu pensei em meu marido. Como eu teria dado tudo, toda essa casa, toda essa fazenda, toda essa vida, para que alguém tivesse segurado minha mão daquele jeito quando ele partiu. Como eu teria rezado para qualquer santo se isso fizesse com que ele tivesse alguém ao seu lado no final. Aquela noite, aprendi que a gente não escolhe os momentos que mudam a gente para sempre. A gente só sobrevive neles. E quando o amanhecer chegou, vermelho de chuva que tinha acalmado um pouco, tudo tinha mudado de novo.
porque a chuva tinha trazido mais alguém até a minha porta. O que a chuva traz? A batida na porta foi a primeira coisa que eu ouvi quando o amanhecer começava. Não era batida de educação, era batida de desespero. Aquela batida que você ouve e já sabe que é gente com problema verdadeiro. A batida que vem de quem está correndo de morte. Amélia dormia ou estava inconsciente. Não tinha diferença mais porque nenhuma das duas coisas era bom sinal. A respiração dela era aquele som molhado de quem está afundando lentamente, aquele som que não devia estar em humano, mas tá. Fui abrir a porta. Era um menino, não teria mais que 12 anos, descalço, os pés dele vermelhos de lama, roupa grudada de água e barro. E nos braços dele, como se fosse coisa mais valiosa do mundo, uma cachorra prenha, gorda de barriga, os olhos da cadela vidrados, aquele olhar de animal que está sofrendo demais para medo. Dona, meu avô falou que aqui tem alguém, disse o menino ofegante, fala saindo rápida demais, nervosa. Que a senhora ajuda a gente, que a senhora não deixa a gente sozinha. Meu avô falou que eu corria para aqui se acontecesse algo ruim. E aconteceu. Ele olhou para trás. A chuva ainda caía forte, não tinha parado de verdade. Eu via a sombra de uma casa longe, do outro lado da estrada. Uma casa que eu nunca tinha visitado, mas que aparentemente tinha conhecimento sobre mim. A cadela dela está com problema. Vai ter filhote, mas alguma coisa está errada. Ela está sofrendo demais, está gritando. E meu avô falou que, se ela morrer, as crias morrem também. Tudo morre. O menino tinha lágrimas no rosto, lágrimas que se misturavam com chuva. O motorista apareceu atrás de mim, corpo cheio de sono e susto. Aqui não é veterinário, moleque, disse ele, aquele jeito de quem quer rejeitar responsabilidade. Aqui já tem uma mulher doente. Aqui não é lugar para... Eu coloquei a mão na porta para que ele não fechasse. Entra, falei para o menino. Traz a cadela. A mulher da frente se levantou rápido, daquele levantada que vem quando a pessoa ainda está dormindo profundo e o corpo responde antes da cabeça acordar completamente. Ela fez aquele barulho de quem está assustado. Não! Aqui já tem uma pessoa doente. A gente não pode trazer mais risco. A gente não pode... Eu olhei para ela. Olhei mesmo. Fixo nos olhos. A gente não pode deixar uma criança e um animal morrendo do lado de fora na chuva. Falei com voz baixa, mas sólida. Não quando tem casa aqui. O menino entrou carregando a cadela como se fosse criança sua. Eu coloquei a cadela no chão, na cozinha, em cima de uns panos velhos que eu guardava para essas coisas que a vida traz sem aviso. Ela estava em trabalho de parto, sim, mas errado, muito errado. Os movimentos dela não faziam sentido nenhum. Ela gritava, aquele grito que os animais gritam quando sabem que estão se despedindo de tudo. Quanto tempo ela está assim? Perguntei para o menino, começando a trabalhar, as mãos se movendo sozinhas por memória de outras vezes. Desde ontem, respondeu ele, voz pequena. Desde a noite que começou a chover forte. A gente tentou ajudar, mas não sabe como. Ela já estava assim desde ontem. Isso significa que os filhotes já estavam mortos. Ou ela estava morrendo por causa deles. Lembrei do que meu marido costumava fazer com as cabras quando tinha problema no parto. Ele era paciente, tinha as mãos firmes. Não desistia mesmo quando a gente sabia que não tinha saída. Ele fazia porque era o certo, não porque era fácil. Fui para o fogão, peguei água, coloquei no fogo para aquecer. A mulher da frente veio atrás de mim, furiosa, sussurrando no meu ouvido. Você não tem obrigação. Você já está cuidando de uma pessoa. Você pode se prejudicar, pode piorar as coisas. Você não é doutora. Você pode matar ela. Eu enchia a panela de água enquanto ela falava. Sei, respondi simples. Então por que está fazendo isso? Ela gritava baixo, aquele grito que não quer acordar os outros, mas precisa gritar. Por que está arriscando tudo? Eu olhei para ela. Realmente olhei.
Porque se eu não fizer, ninguém faz. E porque aquele menino está aqui porque alguém em família dele acreditou que eu podia ajudar. Acreditaram em mim. E eu posso. Você pode perder tudo, ela disse. E tinha lágrimas quebrando a voz. Perdi tudo já, respondi voltando para a cozinha. Perdi meu marido. Perdi meus filhos que foram procurar vida em outro lugar. Perdi minha juventude. Perdi meu corpo. Perdi. Agora o que eu tenho é a chance de fazer a vida valer alguma coisa enquanto ainda respiro. A água ferveu. Eu passei a noite toda com aquela cadela. Coloquei a mão dentro dela. Dói dizer assim direto, mas é verdade. É assim mesmo. E tentei ajudar daquele jeito que a gente ajuda, quando sabe que pode não funcionar, mas tenta mesmo. O menino dormiu ao meu lado no chão frio. Amélia respirava difícil no quarto. A chuva não parava. O motorista resmungava na sala. A mulher da frente tentava dormir, mas não conseguia. Eu podia ouvi-la acordada. Não era fácil, não era bonito. Não era nada do que as pessoas falam quando contam histórias de coragem. Era trabalho sujo, cansativo, de gente que sabe que o mundo quebra enquanto a gente dorme e a gente precisa tentar colar de novo com tudo que tem. 3 filhotes nasceram mortos. Seus corpos pequenos e azuis saíram sem respiro. Eu limpava, colocava de lado, continuava. 2 nasceram vivos. A cachorra quase morreu também. Teve momento que eu achei que era o fim, que tudo tinha morrido ali naquela cozinha vermelha de lama e sangue e vida e morte misturadas. Mas ela respirou. Os pulmões dela expandiram. Os olhos piscaram. Quando amanheceu, um amanhecer cinzento de chuva que ainda caía, mas mais fraco, aquela cadela estava deitada no chão, completamente fraca, mas viva. E 2 filhotinhos pretos estavam mamando desesperados, como quem sabe que foi perto demais de perder tudo. O menino acordou e chorou. Chorou de verdade, daquele choro que limpa a alma. Meu avô falou que a senhora era diferente, disse ele, esfregando os olhos com os punhos pequenos. Que a senhora não era como as outras. Agora eu entendo o que ele quis dizer. Eu estava exausta demais para explicar que não era sobre ser diferente, era sobre ser humano. E que humanidade é aquela coisa que a gente faz quando ninguém está vendo, quando ninguém está pedindo, quando ninguém nunca vai saber e nunca vai agradecer e nunca vai reconhecer. Mas naquele momento, com aquele menino pequeno limpando lágrimas, e aquela cadela fraca e seus filhotes vivos mamando como se acreditassem em futuro, eu entendi algo que tinha esquecido completamente em 15 anos. A gente existe porque outras pessoas não deixam a gente desaparecer. E essa responsabilidade é o privilégio mais pesado que existe. A casa que ainda bate à minha porta. A chuva parou no 3º dia. Quando o silêncio chegou, aquele silêncio depois da tempestade, quando tudo fica molhado, pesado, novo, a estrada já tinha secado o suficiente para uma pessoa passar. O motorista conseguiu desobstruir com uns galhos e pedaços de tronco. O carro ainda não ligava. Estava completamente morto, mas um caminhão passou naquele fim de tarde e ele conseguiu pedir carona para a cidade mais perto. Amélia acordou naquele mesmo dia. Acordou com os olhos claros, piscou. Aquele piscar que significa que a gente voltou para o corpo. Pediu água, aquela coisa tão simples que significa que o corpo quer continuar. Perguntou onde estava. Aquela pergunta que significa que a gente reconhece estar perdido, mas está achando o caminho de volta. Tudo aquelas coisas pequenas que significam vida. Ela chorou quando eu contei tudo o que tinha acontecido. Chorou daquele jeito profundo de quem carrega dor de anos de rejeição, de abandono, de se sentir peso e finalmente tinha coragem de largar aquilo para respirar. Eu estava indo embora, disse ela, segurando minha mão como quem está com medo de cair. Meu filho não quis me receber. Falou que eu era um peso, que ele estava com a vida resolvida e não tinha espaço.
Eu estava indo embora da casa dele, ia morrer na estrada mesmo, ia me deitar debaixo de uma árvore e não levantava mais. Eu não falei nada, só apertei a mão dela. Às vezes o silêncio diz mais que qualquer palavra. Você salvou minha vida, continuou ela, lágrimas escorrendo. Mas mais que isso, você fez eu acreditar que a vida ainda vale a pena, que ainda tem gente, que ainda tem bondade. A mulher da frente ajudou Amélia a se levantar naquele dia. Devagar, os passos frágeis como vidro. Mas os passos dela, os passos de quem decide continuar. Quando ela saiu daquele quarto, a cachorra estava deitada na cozinha com os filhotes. O menino dormia encostado na parede, aquele sono profundo de criança que conseguiu ajudar. A casa cheirava a umidade, a remédio caseiro, a vida acontecendo de forma crua e real. Amélia sentou perto da cadela. Passou a mão fina nos filhotinhos. Sorriu daquele jeito que a gente sorri quando enxerga que continuar vivendo pode fazer sentido. Que existe razão para acordar amanhã. O motorista voltou com o caminhoneiro no final da tarde. Conseguiu rebocar o carro até a cidade. O carro morto, mas ainda havia esperança de conserto. Levou os dois embora, motorista e mulher, de volta para suas vidas que eu nunca ia conhecer completamente. Mas antes de partir, a mulher da frente me abraçou. Não falou nada, não precisava, só abraçou. E eu senti que ela tinha aprendido alguma coisa também naqueles dias. Que aquela coisa de ficar quando todo mundo quer ir embora, aquilo não era loucura, era coragem. Era o tipo de coragem que a gente só aprende quando senta do lado de alguém que está quebrando. Amélia ficou mais uma semana. Quando estava forte o suficiente para ficar de pé sem cair, ela pediu ajuda para escrever uma carta. Carta para o filho. Não era carta de culpa ou de súplica. Era carta de despedida que soa como recomeço. Ela falou que tinha conhecido uma mulher que ensinou algo importante, que a solidão é escolha, não destino, que ela ia procurar um lugar novo, que ela tinha aprendido que virar as costas para o medo é mais fácil que a gente pensa quando tem alguém segurando a mão. O menino voltou 3 vezes daquela semana, trazendo o ovo de galinha que sua avó botou, trazendo broa de milho ainda quente, trazendo um pano novo para a porta que estava roído de vento. Seu avô mandava recado através dele. Dizia que era raro conhecer gente tão teimosa em viver, em ajudar, em acreditar que as coisas podem mudar. Quando Amélia foi embora, o caminhoneiro veio a buscá-la, aquele mesmo que tinha levado o motorista. Ela me deixou o dinheiro em cima da cama. Eu não quis pegar. Ela insistiu, me olhando nos olhos. É para quando o próximo bater à porta, ela disse. Porque a gente sabe que vai bater. Fiquei sozinha de novo. Mas a solidão tinha mudado de peso. Não era mais aquele peso de morte. Era o peso de responsabilidade, de saber que outras pessoas acreditam em mim, de saber que ainda tenho coisa para dar. Hoje, sentada na varanda no final da tarde, quando o calor cede e os grilos começam a cantar, eu vejo as coisas completamente diferente. A casa continua velha, o telhado continua rachado, a cerca continua precisando de reparo. Eu continuo sozinha no sentido literal. Ninguém dorme aqui todas as noites comigo. Mas a solidão não é mais um castigo que eu carreguei por 15 anos. É um espaço vazio que a gente escolhe deixar livre, porque tem dias em que o menino vem, traz a cadela, que agora tem nome, Esperança, e os filhotes já crescidos correm na varanda como se aquilo fosse sempre sido sua casa. A cadela se deita no pé da minha varanda à noite como se ninguém fosse nunca mais tirar ela dali. Tem noites em que eu recebo aviso que alguém está vindo, uma mulher velha que precisa de pouso, um rapaz com a perna ruim que não consegue trabalhar. Uma criança perdida em estrada que não tem volta. E eu sempre deixo entrar, não porque sou heroína, longe disso. Não sou nada de especial. Sou só uma mulher que aprendeu que a vida não faz muito sentido se a gente guarda ela só para si. Que viver sozinha pode ser escolha, mas nunca foi destino para quem tem coração que bate.
Meu marido tinha razão quando dizia que eu era teimosa, mas tinha se enganado no resto. Porque aqueles dias em que a gente para alguém que não conhece, em que a gente arrisca conforto e segurança por alguém que está quebrando de verdade, aqueles dias a gente não se prejudica, a gente se salva. Amélia me mandou carta. Tá guardada aqui na cozinha, perto do fogão, perto do calor. Ela encontrou seu filho de novo, depois de semanas. Ele pediu desculpa, chorou. Agora ela tem um lugar para morar que não é caridade, é família. E ela escreveu no final: eu sobrevivi porque alguém acreditou que eu merecia sobreviver. Agora, eu acredito que outras pessoas também merecem. Você me deu volta para casa. Obrigada. Naquela noite em que Amélia acordou com os olhos claros, eu percebi que a casa tinha mudado. Não de jeito físico que se vê com o olho normal, mas de jeito que importa de verdade. Ela não era mais casa de viúva solitária que aprendeu a viver sem precisar de ninguém. Era casa que bate porta, que chama gente para dentro, que diz sem palavras: tem lugar aqui, tem pão aqui, tem alguém acordado aqui à noite se você precisar de mão segurando a sua. E aquilo é tudo que a gente precisa ser. No silêncio da noite, quando os grilos cantam seu violino antigo e o vento bate na janela como quem quer entrar, eu coloco café na panela de alumínio, deixo pronto, deixo a luz acesa, deixo a porta destrancada, porque agora eu sei de verdade. A gente não sobrevive sozinho nunca. A gente sobrevive quando alguém teimoso demais para desistir decide ficar, que escolhe ficar, que senta ao lado e não sai. E a vida não é medida por quanto a gente tem. É medida por quanto a gente é capaz de dar quando não tem quase nada. É medida por quantas vezes a gente ouve batida à porta e abre. Não sabe para quem, não sabe o quê, mas abre mesmo assim porque sabe que ali fora tem alguém que precisa. Uma casa que bate à porta não é um lugar feito de tijolos e telhas. É um lugar feito de batida de coração que ainda acredita que as coisas podem mudar, que ainda acredita que uma mulher sozinha em fazenda perdida pode mudar destinos, que ainda acredita em encontros, que ainda acredita em humanidade. Acordei com o calor entrando pela janela da cozinha como uma mão que não pede licença. Eram 6 da manhã e já fazia aquele calor seco de Maranhão que queima a pele antes de queimar a alma. Coloquei a lata de alumínio com água vermelha da chuva que caiu ontem à noite na cisterna sobre o fogão a lenha. O fogo chiava baixo, aquele chiado de quem está cansado de queimar. Tudo nesta casa chiava ou estalava. A madeira antiga gritava quando eu pisava. As teias de aranha balançavam com o vento que entrava pelas frestas. Até meu próprio corpo tinha aprendido a fazer barulho mínimo, como se não quisesse acordar a casa do seu longo sono. 15 anos sozinha. Esse número bate diferente quando a gente fala em voz alta. 15 anos é meio adolescência inteira de alguém. É 15.000 noites dormindo do lado de quem não tá mais. É 15.000 cafés da manhã sem ninguém para quem fazer de verdade. Meu marido partiu sem avisar direito. Aquele infarto que não dá aviso, não deixa carta, não pede desculpa. Eu estava na horta, plantando abóbora, aquele trabalho que a gente faz com as mãos dentro da terra quente, quando ouvi o grito abafado vindo da cozinha. Corri, encontrei-o no chão de cerâmica vermelha, como se tivesse vindo me buscar e desistido no meio do caminho. O café que ele tinha começado a beber estava derramado perto da mão dele. A xícara ainda quente. Tive que segurá-lo. Tive que fazer aquela coisa de ver alguém que a gente ama e saber que não tem volta. Tive que esperar pelo vizinho que demora 2 horas para chegar. Tive que escolher o caixão. Tive que ser forte para os filhos que vieram apenas para o enterro. Depois, tive que virar para a parede e deixar a vida continuar. Depois disso, tudo ficou simples. Não porque fosse fácil, mas porque as coisas desnecessárias caem quando sobra só você e a terra para conversar. Agora vivo os dias iguais, como água que segue sempre o mesmo caminho.
Acordo antes do sol, faço café coado em pano fino, café preto que queima a língua, caminho pela fazenda, vendo se a cerca segura os animais que não tenho. Entro na mata para buscar lenha seca. Trabalho a terra onde consigo coisas que matam a fome. Sento na varanda no final da tarde, quando o calor cede um pouco, e deixo o tempo passar enquanto os grilos começam a afinar seus violinos. Às vezes penso que virei um móvel aqui da casa, quieta demais, pesada demais, útil só para sustentar o teto e não deixar a chuva entrar toda, útil só para manter a chama do fogão viva, útil só para evitar que a casa desapareça completamente no silêncio. Mas tem uma coisa que nunca soube fazer: virar para o lado quando alguém chega pedindo ajuda. Meu marido já me chamava de teimosa por causa disso. Aquele jeito que ele tinha de falar, que não era ofensa, era só verdade. Maria, você vai se prejudicar deixando gente dentro de casa. Doença não avisa. Gente ruim disfarça de fraca. Ele dizia quando eu dava comida a mendigos que passavam pela estrada ou ajudava a vizinha com aquele parto que corria risco. Aquele parto que as parteiras da região diziam que não tinha volta. Ele tinha razão em muita coisa. Mas também estava errado. Porque tem coisas que a gente não escolhe fazer. A gente só faz. É como respirar. A gente não acorda pensando, vou respirar hoje. A gente só respira. Aquela manhã de terça-feira, eu lembro porque era terça, dia em que eu lavo roupa, limpei os pratos de alumínio na água da bacia, coloquei o resto do café num pote de vidro escuro, hábito de quem aprendeu que nada se joga fora, que toda sobra é próxima refeição, e peguei a enxada para trabalhar a terra perto da casa. O sol era cru demais, aquele sol que faz a gente entender por que as plantas gritam silenciosamente enquanto morrem de sede, mesmo com chuva prevista. Eu estava virando a terra, aquele trabalho lento e profundo que mexe não só com o solo, mas com pensamentos também, quando ouvi. Primeiro foi um silêncio estranho. Os pássaros pararam de cantar. As cigarras pararam seu barulho elétrico. Até os grilos diurnos baixaram o tom. Depois veio um barulho que eu não ouvia fazia tempo. O som de um carro na estrada vermelha. Era um carro velho parado em frente à porteira. Um daqueles carros que está sempre para morrer, mas ainda respira. A poeira vermelha que ele levantou envolveu tudo como neblina de inferno. Eu coloquei a enxada no chão devagar. E daí para frente, nada mais seria igual.